pessoal, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui conosco. Eu sou o Gabriel, sou um dos sócios aqui da empresa. Só depois vocês puderem dar uns joinhas aí para a gente saber se vocês estão ouvindo bem a gente, eu agradeço. Junto comigo a gente tem aqui o Julinho. O Julinho também é sócio da empresa, é um sócio consultor. E temos o Gabriel Diniz também, que é um dos nossos analistas de negócios aqui com a gente. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. A ideia é a gente passar com vocês hoje aqui um exemplo de um case que a gente trabalhou dentro de um cliente nosso bem relevante. O Julian e o Gabriel foram os consultores que trabalharam diretamente nesse case. E, enfim, a gente queria comentar um pouquinho, mostrar para vocês um pouco do nosso dia a dia, até para vocês conseguirem tangibilizar o que a gente faz, tá bom? Antes só de passar pelo case, eu vou entediar vocês um pouquinho só rapidamente com a história da Gradus, assim, o que a Gradus é, só relembrando, né? Então, bom, vamos lá. A Gradus, ela é uma consultoria que é especializada em produtividade, tá? Então, a gente tipicamente mira projetos que vão entregar produtividade que seja de alto impacto para os nossos clientes. Então, a gente gosta de ser um projeto que é foco da corporação naquele ano, e ele é foco justamente porque ele vai mexer no resultado final, e para a gente isso é super relevante, é uma métrica que a gente sempre vai perseguir. A gente também, ao longo da entrega, depois da entrega, a gente faz o acompanhamento, a gente fica lá 6 meses junto do cliente, buscando que as métricas e as oportunidades que a gente identificar, elas vão, de fato, se concretizar e aparecer no resultado do cliente. E lembrando que a gente também tem um DNA muito próprio nosso, que a gente vai sempre buscar trabalhar com muito data analytics, focados em análises que são em benchmarks, a gente vai sempre usar a tecnologia a nosso favor. Então, a Gradus é esse pacote todo, né? Ela se divide em 3 guarda-chuvas. O primeiro é o mais tradicional, que é a Gradus Consultoria, que fez 27 anos aí na semana passada. A gente tem algumas metodologias que foram desenvolvidas ao longo desses anos, entre elas o orçamento matricial, a transformação organizacional, um PMI, a produtividade de operações. Cada uma delas normalmente endereça o resultado em uma das linhas da DRE, e o PMI ele endereça, na verdade, em todo, né, pela própria integração das empresas. Além da Gradus Consultoria, a gente tem a Gradus Tech, que surgiu entre 7 e 8 anos atrás. Ela entrou com a ideia de fornecer suporte para as nossas metodologias e buscar uma continuidade dos processos nossos dentro dos nossos clientes. E aí, os sistemas eles normalmente têm sido pareados com cada uma das metodologias. E, por fim, mais recente, aí, 3, 4 anos atrás, a gente criou um pilar novo, que é a Gradus Analytics, que, na verdade, de novo, ele não tem muito, porque a Gradus sempre foi isso, ele sempre modelou, lastreado em fatos e dados, mas com a ascensão de várias ferramentas que democratizaram o Analytics, a gente conseguiu extrapolar isso e conseguiu trazer para os nossos clientes muito mais riqueza de dados e performance do ponto de vista de Analytics, que estão interessados dentro do nosso pilar aqui. Então, hoje em dia, a gente consegue entregar, por exemplo, serviços de analytics contínuos. Então, análises que antes a gente fazia estáticas, elas ficam recorrentes nos nossos clientes. E isso, para a gente, é só mais uma contribuição de valor dentro da nossa proposta de produtividade de alto impacto, e aí com mais recorrência agora e atualizações ao longo do tempo. Bom, para vocês terem uma ideia dos clientes que a gente trabalha sempre com grandes clientes referência no Brasil. Então, para a gente é um orgulho participar da história desses clientes e poder ter contribuído aí com resultados para cada um deles, tá? Lembrando um pouquinho também que alguns desses clientes, eles são, por exemplo, multinacionais, que levaram a gente para fazer projetos afora. Então, os resultados que a gente entregou para eles no Brasil, por exemplo, são resultados que depois acabaram levando a gente para América do Sul, América do Norte, até Rússia, Europa e tudo mais. Então, a gente tem uma presença muito grande em países internacionais dentro dos 400 projetos que a gente já fez ao longo da nossa história. Bom, acho que aqui são um pouco mais das metodologias, né? Então, sempre buscando gerar cada uma delas, a gente tem um método específico para endereçar cada uma dessas linhas, cada perímetro desse projeto. E isso vai ser algo especificamente desenhado para cada um dos nossos clientes,
para garantir que a gente está realmente interessando o principal problema do cliente, tá? Então, vai depender muito do caso a caso, mas a gente vai interessar uma ou mais dessas metodologias ao longo da nossa história de parceria com os nossos clientes. Bom, e aí, se vocês vão lembrar do slide inicial, que a gente tinha falado do método nosso, né, que é achar a primeira oportunidade e depois acompanhar, é um ponto que, para muitos consultores, isso é algo que tem valor. Assim, você não só propõe, mas você vê aquelas iniciativas acontecendo, parando de pé, e traz para a gente uma satisfação muito legal do trabalho que a gente gerou. Então, muitas vezes, se você vai fazer um trabalho e você só entrega o PowerPoint, assim, às vezes fica uma sensação, pô, será que funcionou? Será que vai acontecer? Será que, de fato, tem valor agregado? E aqui a gente tem a oportunidade de acompanhar, então, com isso, a gente também gera mais satisfação e a gente gosta bastante do que a gente faz, né? Bom, aqui alguns diferenciais da nossa carreira. Então, a nossa carreira ela é bem acelerada, a nossa remuneração ela é bem atrativa. A gente tem projetos bem desafiadores, então vão estar sempre sendo expostos aí à alta liderança dos clientes. Nosso MBA ele é opcional, mas ele é patrocinado. E a nossa equipe ela é um time muito unido, então a gente vai ter sempre as pessoas trabalhando em conjunto em prol de um projeto melhor, em prol de valor para o nosso cliente. A gente, nos MBAs que a gente financia, então, a gente tem, enfim, as principais escolas do mundo, né? Então, a gente vai sempre fomentar aí que vocês se desenvolvam como profissionais, que vocês busquem esses MBAs, porque para a gente isso agrega, a gente entende que isso agrega muito na carreira de vocês, na formação como profissional, tá? Fora isso, os MBAs a gente também desenvolve muito vocês sempre no próprio trabalho, então a gente vai ter sempre um sócio olhando o trabalho de vocês muito de perto. A gente vai ter treinamentos sempre mensais, temáticos, com assuntos específicos. E, enfim, tem uma série de outras trilhas de desenvolvimento que a gente está mirando para vocês. Bom, quase encerrando aqui, a gente também, para comentar um pouquinho de carreira, né? Vocês começam a carreira de vocês como analista de negócios, que dura em torno de 3 anos, até que eventualmente vocês recebam o convite para entrar na sociedade e virar um sócio consultor. Aí, normalmente, vocês vão para o MBA patrocinado, aí, ou em torno de 1 ano para fazer o MBA. Na volta, fica aí entre 1 e 2 anos como sócio ou consultor sênior, né, para tocar já um pouco mais de responsabilidade dentro dos projetos. E aí, depois disso, eventualmente, você já vira um sócio que lidera projetos dentro do cliente com uma responsabilidade bem significativa perante essas grandes empresas que a gente discutiu lá atrás. Bom, dito isso, espero não ter entediado muito vocês. Eu vou. Só um ponto aqui importante. Se vocês, na medida que vocês tiverem dúvidas, quiserem escrever ali no chat as perguntas, a gente já pode ir lendo aqui, eventualmente respondendo. Não precisa esperar no final, podem ir perguntando aí no meio do caminho, tá bom? Bom, passa a bola para o Julian aqui, ele vai comentar um pouquinho desse case que a gente trouxe para vocês. Beleza. Vamos lá, pessoal. Esse é um case que a gente fez há alguns anos atrás. Ele foi uma companhia nacional de massas e biscoitos que tem 2 unidades de negócio diferentes, com atuação em praças similares, mas que são complementares em portfólio. Só para dar nome aqui às empresas, vamos chamar uma empresa que tem uma unidade de negócio que tem operações aqui no Sudeste de multimassas e a outra que tem a sede das operações no Sul de biscoito bom. Então, a gente foi contratado aqui para realizar a integração da estratégia comercial das diferentes unidades de negócio dessa companhia e por meio de um esforço de reavaliar a forma com que essas BUs elas atendem o mercado, a gente estruturar como a gente iniciaria a captura de sinergias comerciais aqui no ano seguinte dessa empresa. Então, para isso, a gente fez um projeto aqui que ele se amparava aqui em 3 metodologias comerciais. A primeira delas é a metodologia de vendas de precisão, que é basicamente qual o tamanho do mercado, onde eu estou inserido, qual o tamanho das oportunidades que eu tenho, em quais portas eu devo bater para estar capturando essas oportunidades e quais produtos, qual portfólio eu deveria oferecer para alavancar isso tudo. A segunda frente é uma frente de route to market, rota ao mercado,
que é basicamente qual é a melhor forma de chegar em cada um desses clientes, então se é basicamente através de um distribuidor, através de uma força de vendas próprias e por assim em diante. E por fim, uma frente de Revenue Growth Management. Algumas pessoas aqui podem conhecer essa frente como um pouco de pricing, mas basicamente se trata aqui de quais as alavancas comerciais mais efetivas para cada canal, para cada tipo de cliente. Então, só contando um pouco aqui para vocês do resultado dos projetos, mas esse tipo de projeto, projetos comerciais, estratégicos, eles têm uma série de iniciativas que a gente recomenda para os nossos clientes. Então, por exemplo, começar a vender em uma determinada praça, ampliar sua força de vendas para vender em um outro estado, deixar de trabalhar com um distribuidor, com um representante comercial, abrir um CD e por assim em diante. Todas essas iniciativas, elas têm um prazo de implementação. Você não consegue fazer todas elas desde o início. Então, naturalmente, quando a gente dá as recomendações para os nossos clientes, essas recomendações elas têm um impacto financeiro atrelado a elas, você precisa projetar esse ganho esperado, essa oportunidade financeira, esse impacto aqui em EBITDA que a empresa vai ter ao longo do tempo, conforme você está colocando no seu cronograma, planejando as suas iniciativas. Então, como até o nome do case aqui falava para todo mundo, no ano 3, a gente já começou a trazer aqui para o cliente um impacto de 260 milhões de reais no ano. Então, no primeiro ano, as iniciativas, ao fim do primeiro ano, perdão, as iniciativas elas traziam ali um impacto de 50 milhões de reais em EBITDA por ano. Ao final do segundo ano, esse número já subiu ali para 200 milhões. E ao final do terceiro ano, todas as iniciativas já entraram em vigor, já estavam em regime, e aí a companhia começou a ganhar desse projeto aqui 260 milhões de reais em EBITDA por ano, tá? Falando um pouco aqui, a gente vai começar com a primeira frente, os 50 milhões ali. A gente vai começar falando da frente de rota ao mercado. Então, comentei um pouco com vocês aqui sobre as duas unidades de negócio que essa empresa tem. A Multimassas, com sede no Sudeste, e a Biscoito Bom, com sede no Sul. Essas duas empresas, elas têm uma particularidade comercial aqui que é bem interessante de um ponto de vista de rota ao mercado. A Multimassas, que tem a sede no Sudeste, em São Paulo, ela, no Sudeste e nos estados ali perto, então, por exemplo, Paraná, Goiânia, Mato Grosso do Sul, ela vende principalmente através da sua força de vendas própria. Sendo que o estado onde ela mais vende é São Paulo. Então, a gente consegue ver isso por esse mapa de cor ali. O estado mais azul, mais roxo, é o estado de São Paulo. Já a Biscoito Bom, ela no sul, onde ela tem a sua sede, ela vende através da força de vendas própria, mas em outros estados, ou seja, no sudeste e nesses mesmos estados de atuação da Multimassas, ela vende através de terceiros, através de representantes comerciais, distribuidores e brokers. São Paulo era a principal praça em faturamento para essas duas empresas. Então, era a praça que mais tinha faturamento, seja para Multimassa, seja para Biscoito Bom. Entretanto, a Biscoito Bom, em São Paulo, capital, ela vendia principalmente através de um distribuidor terceiro. Então, o que isso significa? Eu não vou bater na porta de cada comércio com o meu vendedor para vender o meu produto, fazer uma entrega e por assim em diante. Eu, na verdade, vou fazer uma grande entrega centralizada para um distribuidor e ele sim vai se encarregar de bater de porta em porta, atender o pequeno varejo, fazer a distribuição e por assim em diante. Então, eu foco em produzir e esse distribuidor vai focar em vender e distribuir. Quando a gente foi contratado, a diretoria aqui responsável pela unidade de negócio da Biscoito Bom, ela acreditava que existia uma oportunidade significativa aqui de ser mais eficiente na distribuição dos seus produtos, utilizando a estrutura da Multimassas. O que isso significa? Para mim, como Biscoito Bom, é mais eficiente, dado que eu já tenho a operação da Multimassas em São Paulo, ou seja, já tenho um vendedor ali, já tenho um CD ali, já tenho uma operação logística consolidada, é mais interessante eu mesmo chegar para todos os clientes através dessa estrutura da Multimassa, do que eu vender os meus produtos para um distribuidor a um preço menor e deixar ele fazer toda essa distribuição. Então, o grande case aqui foi: será que vale a pena a Biscoito Bom chegar diretamente aos seus clientes através da estrutura da Multimassas e dessa forma alavancar a captura de margem na cadeia
com custos de distribuição menores. E aí algumas particularidades aqui do case para vocês entenderem um pouco por qual caminho a gente teve que ir, tá? Mas esse distribuidor, ele é um parceiro relevante para Biscoito Bom e ele compra aproximadamente 280 milhões de reais por ano dos seus produtos. Apesar desse volume expressivo de vendas, a Biscoito Bom não tem um contrato assinado com o distribuidor e dessa forma ela tem pouca visibilidade das suas vendas. Ou seja, eles não sabem para quais clientes o distribuidor estava vendendo, a qual preço, em quais endereços, como que era o relacionamento e todas essas questões. Elas terceirizavam isso. Quando a gente começou o projeto, a gente fez algumas entrevistas com o distribuidor e aí foram compartilhadas algumas informações conosco. Então, esse distribuidor, ele teve um faturamento de 338 milhões de reais no último ano, somente de produtos da Biscoito Bom. Ele atende cerca de 1.600 PDVs e o seu maior cliente compra cerca de 10 milhões de reais no ano. E a sua estrutura comercial desse distribuidor tem 20 vendedores, 2 supervisores de vendas e 44 promotores. Falando um pouco aqui de conceito, tá? De teoria. Então, como que as empresas, ou como a gente aqui na Grades acredita que as empresas deveriam definir a sua estratégia de rota ao mercado? Como que eu vou atender cada cliente? Então, a gente vai partir aqui de uma analogia geográfica, visual. Basicamente, clientes que estão perto aqui da minha sede ou do meu CD, da minha operação, vai ser mais benéfico eu atender eu mesmo. Porque ele está perto de mim, meu vendedor ele já deve passar ali perto, faz sentido eu atender e entregar para esse cara através de uma operação própria. À medida que eu vou aumentando o meu raio de atuação, ou seja, vou atendendo clientes mais longes e mais dispersos, pode fazer sentido eu terceirizar parte dessa distribuição. Então, por exemplo, em um segundo raio, eu vou vender através de um vendedor meu, mas vou ter uma entrega logística terceirizada. Em um terceiro raio, um pouco maior, eu vou vender através de um representante comercial, ou seja, não é mais um vendedor meu que está indo lá, e já vou entregar através de uma entrega terceirizada. Num quarto raio, ainda maior, eu vou vender através de um distribuidor, ou seja, vou terceirizar totalmente a distribuição dos meus produtos. Mas o grande ponto aqui é que clientes que estão próximos de mim, ou clientes que são muito relevantes, então, por exemplo, eu vou vender para um atacadão da vida, para um pão de açúcar da vida, faz sentido eu vender através do meu vendedor, com a minha entrega, justamente para não abdicar da margem que eu vou ter nessas vendas. Não vou dar para um terceiro e pagar uma comissão para eles, por exemplo. Então, o distribuidor, em sua essência, ele precisa ser um cara que ele vai te ajudar a chegar nos clientes que você não quer chegar. Você quer focar em produzir, ele vai te ajudar a chegar nos caras menores. Onde você, eventualmente, a geografia não é boa para você chegar lá, ou são clientes muito pulverizados, então vou precisar ter uma operação numa cidade do interior que não é meu foco. Enfim, não quero isso para mim. Quando a gente foi fazer algumas análises aqui, para de fato entender qual que é o perfil de cliente que esse distribuidor estava atendendo, a gente percebeu que, na verdade, essa regra que a gente explicou um pouco para vocês aqui não estava se tornando verdade nesse caso. Então, a gente viu que o distribuidor em foco ali, essa terceira barra aqui, ele basicamente estava atendendo clientes que compravam cerca de 200 mil de reais por ano da Biscoito Bom. Enquanto os vendedores aqui da Multimassas, em outras praças aqui que eles atendiam, eles chegavam em clientes que tinham, em média, 40 mil reais de faturamento. Ou seja, se o que eu não quero é chegar nessa tarefa de ir para o pequeno varejo, de gastar a sola de sapato, de fazer um trabalho árduo ali de força de vendas, a força de vendas própria da Multimarcas, ela era mais eficiente nisso do que o distribuidor da Biscoito Bom. Um segundo ponto, a gente tinha, da entrevista que a gente fez com o distribuidor, a gente sabe que eles atendiam cerca de 1.600 PDVs. Então, a gente fez uma primeira análise aqui de quanto por cento dos PDVs que comercializam o meu tipo de produto, cada um esse distribuidor está atendendo. E ele atendia aqui na área de atuação dele 9%, ou na capital aqui, 6% dos PDVs disponíveis. Enquanto isso, a força de vendas própria aqui da Multimarcas, ela atendia em média aqui 22% dos PDVs disponíveis na sua área de atuação. Ou seja, se eu quero chegar no pequeno varejo, é muito mais benéfico para mim e através da força de vendas própria da Multimarcas. Eles parecem ser mais eficientes nisso, enquanto o distribuidor parece que está focando ali mais no filé mignon do mercado consumidor.
Então, uma vez que a gente teve essa primeira hipótese e sentiu que havia a possibilidade do distribuidor, na verdade, não estar fazendo um trabalho de ir para o pequeno varejo, fazer a distribuição que eu não quero fazer como indústria, a gente começou a pensar nesse business case. Qual que é o tamanho da oportunidade de eu fazer essa distribuição dos produtos da Biscoito Bom através da estrutura da Multimassas? Então, o primeiro passo para isso tudo foi entender um pouco qual que é o tamanho da oportunidade financeira. Então, dos números que a gente tem, que a gente tinha à nossa disposição também, a gente tinha aqui o faturamento desse distribuidor, e eu sei das minhas vendas para ele, que eu vendo aqui para ele 284 milhões de reais no ano. Ou seja, a massa margem aqui que ele tem para trabalhar é de 54 milhões de reais no ano. Disso, saem impostos aqui e sobram 43,1 milhões de reais aqui no ano. Ou seja, na prática, eu estou pagando para o distribuidor 43,1 milhões de reais no ano para fazer a venda e a distribuição dos meus produtos. A gente utilizou Desculpa, quando a gente está falando de projetos de rota ao mercado, é comum a gente fazer também o que a gente chama de cálculo do custo de servir, ou seja, buscar entender quais são os custos de servir cada um dos meus clientes, seja de meus custos de servir comerciais, de promoção, de armazenagem ou de distribuição. Utilizando aqui das referências da Multimassas, nesse caso, a gente conseguiu calcular que para Multimassas fazer essa distribuição dos produtos da Biscoito Bom custaria ali para eles 2 milhões de reais de equipe comercial, 6 milhões de reais de equipe de trade marketing, basicamente são promotores, degustadores e afins, 0,7 milhões de reais aqui de PDD, inadimplência. Para me ter esse CD aqui, me custaria 1,6 milhões de reais. E para fazer a distribuição, ou seja, chegar nesses PDVs de fato, me custaria aqui 5,8 milhões de reais. Ou seja, dos 43,1 milhões de reais que eu pago ali para o distribuidor fazer essa distribuição, ele tem um custo de apenas 17,3 milhões de reais para fazer essa operação. Ou seja, quando eu falo em internalizar essa operação, eu estou falando de uma oportunidade aqui de 26 milhões de reais no ano. Legal. Então, essa é a oportunidade financeira aqui que existe quando a gente fala de internalizar a operação desse distribuidor. Só que existem também alguns riscos qualitativos que a gente precisa estudar quando a gente está falando disso. Quais são esses riscos? Por exemplo, existe o risco de eu perder a minha base de PDVs que está sendo atendida atualmente pelo distribuidor, porque eu não tenho um contrato assinado com esse distribuidor, não tenho acesso à base de PDVs para quem ele está vendendo. Então, pode ser que se eu romper o meu contrato com ele, ele simplesmente não vai compartilhar a base de PDVs conosco e a gente não vai chegar mais nesses PDVs, a gente vai perder venda. Um outro risco, esse distribuidor ele pode ir para a concorrência. Por exemplo, ele pode começar a trabalhar um produto concorrente e, dado que ele é relevante nesse mercado, em São Paulo, ele pode aumentar as vendas do meu concorrente e reduzir as minhas por consequência. Pode ser também um outro risco que o time comercial da Multimassas ele não trabalha bem o meu portfólio. Então, eu tenho uma má performance comercial e, por conta disso, eu acabo perdendo vendas aqui no longo prazo. Alguns outros riscos também são perda de eficiência tributária, ou seja, eu posso começar a pagar mais impostos do que o distribuidor pagava, porque tinha uma questão tributária ali de incentivo fiscal. E, por fim, existe também o risco de o distribuidor buscar uma compensação judicial na justiça, porque eu estou rompendo o contrato com ele ali, estou rompendo negócios com ele, sendo que ele foi relevante para mim por muitos anos. A gente fez algumas análises para entender e dimensionar cada um desses riscos. A gente vai passar ali na frente e mostrar um pouco para vocês um desses tipos de análise, mas só para vocês mostrarem aqui como a gente prioriza riscos aqui na Gradus, basicamente a gente utiliza uma matriz aqui de probabilidade e de impacto. Então, a partir dessa matriz, basicamente tudo que está aqui nessa zona mais vermelha, que tem uma probabilidade alta de acontecer e uma severidade, um impacto alto, caso aconteça, são os riscos que a gente precisa mitigar, precisa criar planos de ação para evitar que eles aconteçam. E a partir das nossas análises, a gente identificou aqui que a perda da base de PDVs e a ida desse distribuidor para a concorrência eram os riscos mais relevantes para a gente aqui nesse case. Aqui é só exemplificando para vocês um dos tipos de análise que a gente faz para fazer essa avaliação de riscos. Então,
A gente tinha ao nosso acesso aqui uma pesquisa de mercado que basicamente, é, aqui na capital, ela coletava dados ali de 350, 360 PDVs aqui que vendiam os nossos produtos ou o da Multimassas e, e aí nessa pesquisa de mercado a gente conseguia entender quais outros produtos eles vendiam, enfim, para cada indústria concorrente, em quantos desses PDVs eles estavam presentes, e por assim em diante. O que que a gente conseguiu fazer aqui com esse dado? Então, a gente montou aqui um diagrama de Venn que conta quantos PDVs a gente tem aqui em cada uma dessas três indústrias. Então, Multimassas, Biscoito Bom e o nosso principal concorrente aqui na região, que a gente está chamando de concorrente número um. Desses PDVs aqui, basicamente 94% eles eram atendidos pelas três empresas. Quatro PDVs aqui são atendidos apenas pela concorrente, pela Biscoito Bom, por assim em diante, tá? Essa é a leitura aqui do quadro. A partir dessa análise, o que a gente conseguiu inferir? Então, o nosso primeiro risco ali que a gente queria avaliar era: será que eu estou perdendo PDVs quando eu vou vender através da força de vendas da Multimassas e não mais através do distribuidor? A princípio, não estou perdendo PDVs, porque tem apenas 4 PDVs aqui que o distribuidor chega e que a força de vendas própria da Multimassas não chega. Ou seja, por mais que o distribuidor não vai compartilhar comigo quais PDVs ele está atendendo, eu sei que eu já estou chegando nesses PDVs de qualquer forma, através da força de vendas da Multimassas. O segundo ponto era: será que esse distribuidor ele vai ir para a concorrência, ele pode alavancar os negócios dela? E o que a gente percebeu aqui é que também, provavelmente, isso não vai acontecer. Porque o nosso concorrente ele também já está em todos os PDVs. Ele só não chega aqui em 4 PDVs que esse distribuidor ele está chegando. Então, pode até ser que ele melhore o resultado do meu concorrente através de uma atuação comercial forte no longo prazo. Mas não é que ele vai ter um mapa da mina ali com todos os melhores PDVs da região para estar oferecendo para o meu concorrente. Então, a gente mapeou, a partir dessa análise de riscos, embora a gente, embora a gente tenha entendido que esses riscos não são tão severos quanto a gente tinha imaginado, a gente também buscou montar um plano de ação para a gente negociar com esse distribuidor como seria a internalização dessa operação, justamente para evitar os riscos que a gente mencionou. E aí, é uma negociação. Então, você tem uma série de opções aqui que você pode estar oferecendo para o distribuidor. Então, a gente avaliou todas essas 5 opções. A primeira delas era simplesmente romper com o cara e entrar ali, capturar aqueles 26 milhões de reais de margem que a gente citou. Uma outra opção seria, por exemplo, eu internalizo o atendimento na capital, que é o que é mais interessante para mim, e eu vou dar a região do interior para esse distribuidor, inclusive para ele fazer a distribuição de produtos da Multimassas. Uma terceira opção seria internalizar o Estado, expandir para todo o interior, então aumentar a área de atuação desse distribuidor e dar, inclusive, para ele o portfólio da Multimassas. Eu poderia manter ele na área atual e dar também o portfólio para ele da Multimassas, ou manter na área atual como está. Para cada uma dessas opções, a gente faz uma avaliação do impacto financeiro, que pode ir desde zero, ou seja, se eu não mudar nada, eu não vou ter impacto financeiro, não vou ter um ganho aqui. Se eu romper, ou seja, a opção mais disruptiva aqui, eu vou ter aquele ganho de 26 milhões de reais. E aí, essas opções intermediárias, elas provavelmente estão no meio do caminho, né? Se eu estou dando para ele o interior, mas estou internalizando na capital, provavelmente eu vou ter uma oportunidade financeira no meio do caminho. Questão de riscos também, um pouco a mesma coisa. Então, com a opção mais disruptiva, os riscos eles aumentam, enquanto com a opção mais conservadora, os riscos eles diminuem. Mas basicamente, a gente fez as contas aqui de qual seria a oportunidade financeira atrelada a cada uma dessas oportunidades, desses planos de ação, e qual seria a aversão ao risco consolidado. A gente coloca isso aqui numa matriz, e aí, com base nisso, a gente fez essa sugestão aqui de seguir com a opção número 2, ou seja, internalizar a distribuição, internalizar a operação do distribuidor em São Paulo capital e dar para ele, até com uma moeda de troca, a distribuição no interior do estado, inclusive para o portfólio aqui da Multimassas. Essa opção, ela estava no meio do caminho em oportunidade financeira, como a gente falou, então tem um ganho aqui de 18 milhões de reais de captura de margem da cadeia atrelado a ela, mas ela também mitiga alguns dos riscos que a gente mencionou. Pessoal, esse é o nosso case aqui de rota ao mercado. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Gabriel Diniz para ele falar um pouco
com vocês de vendas de precisão, tá? Só ver rapidinho se tem dois comentários ali no chat. Talvez são perguntas. Não? Então, tá bom. Bom, então, seguindo aqui, a gente vai entrar agora primeiro na parte de vendas de precisão, né, onde a gente teve também uma captura bastante relevante para o nosso cliente. E aqui na Grados, a gente tem dois principais modelos para fazer essa estimativa, né, como a gente disse, da venda de precisão, que é onde eu quero, onde eu consigo aumentar os volumes da minha venda. Tanto o top-down quanto o bottom-up, que foi aqui o nosso principal angariador realmente das oportunidades e foi a nossa mira laser. Por quê? Com o bottom-up, a gente calcula o potencial de venda para cada PDV que existe em uma região de atuação. Então, aqui, por exemplo, no caso da Multimassas, olhando ali o Sudeste, ou no caso da Biscoito Bom, olhando o Sul, e a gente consegue ver tanto dos PDVs do próprio cliente contra ele mesmo, como que está a minha venda em mix, ou então os PDVs do meu cliente versus o mercado e as pesquisas que nós temos, onde que eles podem começar a atuar e fazer novas positivações. Os benefícios são que as oportunidades elas são identificadas com o volume, então você sabe exatamente o quanto você deveria estar capturando em cada local. Você consegue fazer uma guia de inteligência e priorizar os seus leads de acordo com o retorno, transformar isso em metas para suas forças de vendas e, inclusive, capacitar a sua própria equipe para realizar essa análise de novo, mesmo depois da saída da Grados, e continuar capturando cada vez mais as oportunidades que estão, digamos, mais escondidas ao longo da sua geografia. Bom, tem dois jeitos, né, como a gente falou, de capturar essa oportunidade. Tem tanto a lacuna dentro dos PDVs que você já está, que é o mix, ou nos PDVs novos. Primeiro, olhando nessa parte do mix, como que a gente fez para achar a oportunidade no cliente? A gente segregou todos os PDVs que esse cliente atendia, de acordo tanto com a segmentação deles, mas também com o nosso método de clusterização, que agrupava realmente PDVs que são similares em algumas variáveis-chave, que no caso foram o volume que a gente vendia para esse PDV, quanto que ele consumia na base de pesquisa que nós tínhamos para outros alimentos como um todo, qual que era o PIB per capita da região, né, da microrregião desse PDV, quanto da população dessa microrregião era de renda A ou B e quantos por cento dos PDVs nós já positivávamos. Então, como a gente pode ver aqui, né, nesse cluster 765, a gente tem um volume por PDV relativamente alto, um consumo médio de alimentos, mas numa região de uma renda um pouco menor, que a gente positivava também relativamente bem. Tá? Então, essas eram as faixas. E uma vez de posse desses clusters, a gente comparava a venda que eu tinha de cada um dos meus produtos, né, dos meus grupos de produto no meu portfólio, com o meu principal produto que era vendido naquele PDV daquela região. Tá? E com isso a gente tinha aqui a mediana mesmo, que seria a meta onde a gente trazia, e subia relativamente a essa distância, a mediana, os PDVs que não chegavam no valor necessário. Então, assim, a gente conseguia buscar um equilíbrio do mix, no fim, né? Com aquele pensamento de que, se eu já vendo muito do meu produto X, Y e Z lá, por que que os produtos A, B e C estão mandando mal? Por que que eu não conseguiria vender uma mesma porcentagem ali de um para o outro? Bom, esse processo a gente repete para todas as categorias, clusters e produtos âncora para chegar num resultado dessa primeira lacuna. A segunda lacuna é aonde eu estou, né? Se eu estou em PDVs suficientes, se minha distribuição numérica está boa. Para esse caso, a gente calculou qual que seria uma receita potencial em cada uma das áreas a partir da decomposição dos fatores que seriam o total de PDVs que nós não estamos presentes, que a gente obteve de novo, né? Fazendo um overlap tanto dos PDVs que o nosso cliente nos apresentou, quanto dos PDVs que a gente obteve das pesquisas de mercado, versus qual que é a nossa meta de positivação, tá? Então seria, né, versus o atual, quanto que eu vou positivar a mais e quanto que eu deveria faturar em cada um desses PDVs, que de novo a gente comparou e daí fez bastantes regressões também, regressões lineares, quantílicas, entre os PDVs da nossa base, quanto a gente vendia lá, versus o quanto se tinha nas pesquisas de consumo de outras indústrias, seguindo de novo aquele pensamento de que, se ele vende, se ele compra alimentos ou bebidas da indústria X, Y, Z
em tal volume, por que que ele não compraria de mim um volume parecido, dado que nos PDVs parecidos a ele, eu também vendo isso, tá? E aqui foi bem interessante que a gente gerou uma ferramenta bastante visual para o cliente, onde ele poderia ver, por exemplo, aqui, né, pegando o estado de Minas Gerais ali para multimassas, todos os PDVs que nós tínhamos nessa base de pesquisa, quantos clientes eram, qual que era a nossa oportunidade, tanto em reais quanto em quilogramas vendidos do produto, e ele podia consultar no mínimo detalhe. Então aqui a gente pega, isso aqui é um PDV em Passos, lá em Minas Gerais, chamado Supermercado Real, e ele podia abrir, se abre no Google Maps, tem a localização, tem o endereço, o cara existe, tá? Então, isso aqui foi o principal valor que a gente buscou agregar com esse trabalho, que é falar, ó, você pode falar para sua força de venda que ele já passa meio que ali por perto, passa por lá, para esse supermercado ele tem uma oportunidade de, por exemplo, R$ 12.000 por mês, fomenta essa venda para a força de vendas. Bom, essa foi a primeira parte de vendas de precisão e depois também para saber, né, para saber, digamos, o quanto vender e depois para saber o como vender, a gente fez a parte de RGM, de Revenue Growth Management. Para o cliente em RGM, a gente, né, como até o próprio Julian disse no início, que alguns conhecem como pricing, a gente fez pricing, mas foi além. A gente faz tanto a parte de pricing como a proposta de descontos, a otimização do mix que é vendido, né, e, digamos, em como ele é vendido, com análise de price pack e, no fim, até os acordos comerciais, em como você vai ter relações com os seus grandes clientes da base. Primeiramente falando, quando a gente via o preço de compra deles e de venda dos produtos, tinha uma variação muito grande ao longo das semanas do ano e também dentro da própria semana e também da própria semana, quando a gente olhava uma mesma praça num mesmo segmento, tá? Então aqui a gente está vendo, por exemplo, numa praça X e os segmentos pequenos, a gente deveria ter o que era um preço próximo, variando, por exemplo, aqui nessa semana 35, que é uma das que menos variam, de 5,80 até 6,20, mas chegando a ter variações de até, né, 5,30 até quase 6,70 ali na semana 26. Então, era uma discrepância tão grande que não tinha um sentido lógico, um sentido de descontos dados a quem comprava mais, como a gente pôde até perceber nesse próximo gráfico, tá? Então a gente olhou e falou, às vezes a diferença no valor unitário é porque você vende mais barato para quem compra mais de você, o que já não deveria acontecer tanto quando a gente olha o mesmo segmento, novamente, né? E uma mesma praça numa mesma semana. Mas mesmo assim, a gente via, né? O menor preço ali, ele foi atingido quase que desde o início da nossa faixa de volume aqui no eixo X e se mantendo até o fim ali dos nossos maiores clientes daquele segmento. A gente pode estar perdendo nos dois pontos, né? A gente está tanto vendendo muito barato para quem não merece, para quem a gente deveria estar cobrando um pouco mais, quanto a gente poderia, às vezes, estar dando um desconto maior para quem compra muito, a fim de incentivar a compra e de fazer eles comprarem mais ainda. O jeito que a gente encontrou de sinergizar com o nosso cliente e entender todas as etapas do ponto de venda deles até chegar numa recomendação de preço foi partindo da reunião de pricing, que era uma reunião que eles já faziam ali constantemente, às vezes semanal, quinzenalmente, dependendo do produto, a gente passou a ensejar uma verificação na curva de elasticidade para definir uma régua de preços, definindo um preço-alvo contra os competidores e cascateando esses preços canal a canal, segmento a segmento, no caso. Como que a gente teria essa precisão para fazer a definição de todos esses preços? Com o desenvolvimento de uma ferramenta de preço mínimo, onde a gente olhava tanto o quanto a gente esperava vender, quanto a gente teria em estoque, quanto que a gente estaria captando dos nossos insumos, e para isso a gente teria uma coleta de informação muito forte, que viria anteriormente, tanto na área de vendas, quanto na área de compras, quanto nos insights de mercado como um todo. Partindo da reunião de pricing, a gente teria que garantir também que a venda seria bem feita, né? Que a execução seria boa. Então, a gente teria um incentivo na remuneração variável para alinhar os vendedores daquela empresa a venderem conforme a nossa necessidade, né? Então, venderem os produtos que me trariam mais margem. A gente teria um acompanhamento nos planos de ação, que são os descontos que a empresa dava para os seus clientes, para que a gente tivesse um preço um pouco mais coerente, né, entre diversos clientes, e também a gente estaria coletando as informações de campo para poder fazer um ciclo vicioso nesse todo
E, por fim, a gente estaria gerindo toda a parte de investimento para garantir que a gente não estaria destruindo o valor de toda essa cadeia que a gente teve, de toda essa definição bastante analítica que a gente teve dos preços com o desconto no fim para que o vendedor, por exemplo, bata a meta dele, que a equipe ali tenha um volume alto com uma margem baixa. Bom, focando na parte da reunião de pricing com a execução, como que a gente definiu, como que eram as análises que nós levamos ao cliente? Primeiramente, a gente definiria uma estratégia para cada categoria de produto em cada região de o que eu deveria fazer. Se eu deveria ou aumentar o meu market share quando eu preciso, quando eu estou com um market share muito menor versus um target, ou se eu deveria aumentar minha margem e daí vendendo mais caro, tendo um pouco menos, às vezes até de market share, se eu já estou abrangendo muito e recolhendo pouco. Como que eu sei o quanto é esse target? A gente fazia a visão da elasticidade. Então, nesse exemplo, quando a gente tem um aumento de margem sugerido, a gente precisaria pegar um ponto ótimo entre o volume e a receita que eu vendo. E aqui, né, até para dar uma explicação, é bastante óbvio. Se você dá o produto de graça, todo mundo vai querer, só que sua receita e sua margem, no fim, vão ser zero, ou no caso, até negativas. Agora, se você põe um preço muito caro para sua venda, nesse caso, ninguém vai comprar, mas se alguém, por alguma necessidade muito grande, compra um, vai ser a maior margem percentual de todas. O inteligente aqui é você achar o ponto ótimo e seguir com esse valor para a sua definição da meta de preço quando você cascateia ao longo de todos os seus canais, segmentos e clientes como um todo. Como que tem que ser feito esse cascateamento? Bom, o cascateamento, ele tem uma visão bastante simples de quando você, né, que é o cliente, vende para açaí, você está vendendo ali a um preço, sendo que o açaí está no segmento H. Quando você vende para uma mercearia, um comércio bem menor, você está vendendo a um outro preço, porque ele é do segmento B. O açaí vai revender ao preço que você vendeu para ele, mais a margem dele, né, de maneira simples falando, e a mercearia ao preço que você vendeu para ela, mais a margem dela. O que não pode acontecer? Se o preço do atacadista, né, se o preço do açaí com o markup dele for menor que o meu preço de venda para a mercearia, aí o cara da mercearia, né, o seu Zé, ele vai ao açaí, compra esse produto deles e eu perco a minha venda. Então, eu tenho que me atentar a deixar uma régua de preços onde não haja uma canibalização entre os canais e onde não vale a pena para o seu Zé ir até o açaí comprar. Como que eu faço isso? Eu faço com que o meu maior PTR, o meu preço ao retailer, seja menor que o meu menor PTC. Então, quando a gente olha aqui, né, o preço ali no segmento I, que seria um segmento ainda maior que o do açaí, seria talvez um distribuidor, por exemplo, ele tem que estar ali no limite para que não vale a pena para a pessoa ali do segmento A ir direto nele, me transpassar e comprar dele. Com isso e com todas as outras iniciativas juntas, né, que a gente passou aqui, deu um overview, a gente percebeu que uma dispersão que a gente tinha em janeiro, no início do projeto, diminuiu muito, ela afinou e os preços fizeram muito mais sentido frente àquela comparação que a gente teve, né, das bolinhas verdes, onde a gente tinha os diversos segmentos, os diversos PDVs do mesmo segmento vendendo o mesmo produto por preços totalmente diferentes. E aqui, de novo, né, vale a ênfase que a gente também quantificou esses valores, tanto na média dos descontos, quanto na dispersão que a gente teve, né, no nosso sigma quadrado. A gente tem uma pergunta no chat sobre. Uhum. A Alice perguntou como eu garanto que o time comercial seja capaz de capturar todas as oportunidades de preço e de aumento de vendas. Bom, Alice, garantir que ele vai capturar é muito difícil, mas a gente pode alinhar para fazer que seja bom para ele capturar a oportunidade para mim. Então, quando a gente tem uma meta acertada e às vezes alguns incentivos pontuais justamente nos locais que você tem as maiores oportunidades, fica bom para o seu vendedor que vai olhar e falar: se eu capturar isso, eu vou bater minha meta, eu vou bater meu incentivo extra e até ganhar um pouco mais. E vai ficar bom para a empresa que vai, claro, dar um pouquinho de dinheiro para ganhar uma fatia bem maior do bolo. Acho que vale lembrar também que a gente comentou que tem uma série também de métricas que a gente começa a acompanhar, da transparência, gestão à vista. Então, muitas dessas informações, essas métricas, depois que elas são calculadas, ficam relativamente óbvias. Uhum. Mas até que esse cálculo chega lá, fica uma zona meio nebulosa. Então, você fica tendo conflito entre atacadista, revendedor, por onde o preço vai, fica o pessoal caçando preço. Então, na medida que você regula
todas as métricas comerciais, você tende a ter uma cadeia mais fluida. Então, naturalmente, isso deveria acontecer também, além dos incentivos, pela gestão à vista, pela consistência de precificação ao longo da cadeia. Sim. O próprio direcionamento de cima já molda o que vai sair na ponta, né? Perfeito. Bom, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, eu passo agora para o Gabriel para falar um pouco da parte do processo seletivo e depois abrir o Q&A. Maravilha. Bom, pessoal, aqui só antes de falar do processo, isso é um gostinho para vocês do que a gente faz, né? Lá no começo, a gente falou que a gente gosta de ser analítico, granular, acompanhar a implementação e a gente gosta de fazer isso quando tem alto impacto. Então, esse aqui foi um exemplo bem legal para vocês entenderem o nível de granularidade das recomendações, da solidez, das conclusões e que, de fato, a gente consegue empacotar isso tudo e fazer isso ser muito relevante para o cliente. Então, se você gostou desse tipo de assunto, se você gosta desse tipo de análise, recorte e tal, esse é um pouco do nosso dia a dia, não tanto com blackouts, igual a gente teve aqui, mas acontece também. Mas, de fato, é algo bem legal você trabalhar para poder construir esse tipo de trabalho. Em relação ao processo seletivo, a gente tem aqui na Grades, como eu comentei, a gente é um guarda-chuva, né? A gente não é só consultoria, mas a gente está sempre contratando gente para consultoria, para o nosso time de analytics. Então, para o pessoal da Tech, então, devs para desenvolver as ferramentas que a gente tem suportando nossas metodologias e também na área de Customer Success para ajudar a sustentar os processos ao longo do tempo. Então, qualquer uma dessas funções, ela vai estar sempre aberta, disponível aí para vocês se candidatarem e eventualmente trabalharem com a gente. O processo específico da consultoria, ele segue um rito específico, né? Que a gente tem primeiro uma avaliação de currículo, histórico acadêmico. Então, isso você pode subir via plataforma Cup, né? Isso, no site da Grades. No site da Grades, você consegue ir lá no site da Grades e você se registra, coloca seu nome, enfim, preenche sua ficha cadastral, seu currículo histórico. Depois disso, você é convidado para fazer um teste analítico online. Então, é uma provinha, eu vou comentar um pouquinho mais para frente aqui, deixa eu só isso. O teste analítico, ele é uma prova online que ele é feito pela plataforma da Matthew Mercer. Ele tem 3 sessões, a verbal, numérica e espacial, e dura em torno de 105 minutos. Então, você vai receber um link, aí você tem até uma semana para entrar nesse link, então se planeja, vê um dia que funciona para você e tal, entra lá, faz o exame e, eventualmente, aí a gente vai te dar o retorno aí no curto prazo. Fica atento porque precisa de câmera, tá? Pela plataforma da Mercer eles filmam o teste e também é importante mencionar que algumas das questões são em inglês. Deixa eu voltar aqui só para terminar de comentar. E depois desse teste analítico, aí a gente entra na etapa de entrevistas com os sócios, tá? A gente tem 3 rodadas de entrevista e elas têm um formato que a gente avalia fit. A gente tem a oportunidade de vocês também avaliarem o fit da empresa, conversando diretamente com os sócios. Eventualmente um Q&A, e a gente encerra fazendo um case interview, que é uma resolução de problema em conjunto aí. Para esse tipo de situação, é um processo bem consolidado, já é reconhecido no mercado. Tem até livros sobre isso, você pode ver o Crack the Case, Case in Point, são todos aí pontos que podem te ajudar também numa eventual preparação para o nosso processo. Dito isso, agora não sei se vocês gostariam, mas a gente também pode abrir mais algumas perguntas, eventualmente sobre o caso, sobre agrados, sobre discussões filosóficas da vida, o que vocês acharem que faz mais sentido. Maravilha. Pessoal, aqui também tem o QR Code do nosso LinkedIn, então, por favor, sigam a gente, fiquem atentos aí para mais eventos que a gente vai sempre divulgar aqui e nossas publicações, estão sempre bem-vindos a acompanhar a gente. Se eu puder até falar, acho que fazer um convite aos candidatos, pode procurar também, às vezes, ou quem sabe um sócio, ou o próprio analista mesmo. Em geral, o pessoal aqui, ele gosta muito de se ajudar, é muito participativo, gosta de falar. Então, chama a gente no LinkedIn, agrados é como, será que eu me dou bem? Quero mais detalhe do processo, fiquei com alguma dúvida que não consegui tirar hoje, estou vendo isso gravado, provavelmente, no YouTube. Então, pode também ir por outros meios, procura os próprios consultores que a gente está sempre disposto a ajudar.
Isso aí, pessoal. Faço das palavras do Gabriel as minhas também. Se vocês verem aí no LinkedIn um consultor com um sobrenome um pouco mais difícil, sou eu. Só me procurar ali no LinkedIn. Estou super à disposição. Vamos conversar, marcar um café, uma conversa. Até aproveitando aqui para dar um pouco mais de detalhes sobre a minha jornada aqui, eu estou na Grados como consultor há 4 anos. Sou engenheiro de produção, de formação, então quem tiver um background parecido, querer pegar um pouco de perspectiva, estou à disposição aí. Obrigado, viu, pessoal? Maravilha. Então, pessoal, de novo, um agradecimento aí pela participação e paciência de todo mundo escutando aí o nosso webinar. Espero que tenham gostado do case, enfim, da empresa. E a gente está sempre aberto aí para escutar vocês, para nos procurem, participem do processo. Será um prazer aí contar com vocês. Tá bem? E por fim, até, né, no dia, acho que é segunda que vem e sexta que vem, nós vamos ter os Crack the Case também, acho que vale falar. Pode mencionar. É verdade. Quinta-feira a gente vai estar em São Carlos, na ESC USP, bloco C, sala 7, se não me engano, às 7 horas da noite. Vamos, eu e mais uma consultora aqui da Grados, Yasmin, a gente vai resolver um case com o pessoal de clube de consultoria lá. Quem conseguir participar, estiver por lá, vai ser super bacana, viu? E em segunda vai ser na Poli, eu não sei exatamente o prédio, vão também outros 2 consultores, então sintam-se convidados, acho que só tem a agregar. É junto ao Poli Consulting Club, eu acho que vocês podem também entrar em contato com eles, qualquer coisa. Obrigado. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos aí e até a próxima. Boa noite.